Que o amor de Deus encontre guarida no seu coração. Estamos começando mais um programa Personalidades. Fique aí bem agarradinho, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar você com a entrevista de hoje. Não perca! Com uma plataforma de comunicação do jornal OES News, o programa Personalidades vem apresentar para você ícones da economia capixaba, turismo, gastronomia, setor público e privado. Acesse nosso site oesnews.com.br e acompanhe ali todas as notícias de norte a sul do nosso estado. Acesse o nosso canal do YouTube, Jornal OES News, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Estamos aqui para que você fique bem informado e que juntos possamos construir um Espírito Santo mais forte. Estamos aqui de volta trazendo para você, como nós prometemos, uma entrevista com o Dr. Flávio Fabiano. Flávio Fabiano agora é nosso, né? Colunista do jornal OES News. Toda semana está ali, toda terça e quinta-feira, trazendo uma palavra para você. Mas eu gostaria de começar essa entrevista convidando o Dr. Flávio Fabiano para falar um pouquinho, antes da gente começar. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço, estou me sentindo muito honrado, assim, será um prazer informar toda a população, trazer um pouco o que o nosso mundo jurídico, e o mundo jurídico ele atinge a cada um, os que estão nos fóruns, os que estão no Congresso e os que estão nas ruas ou dentro de casa, porque todas as nossas ações, boa parte, elas são ações que podem ter consequências jurídicas, sejam elas cíveis, ou criminais, ou de qualquer outro meio. Então, assim, eu agradeço muito, me sinto muito honrado, espero contribuir cada vez mais. Quem tiver dúvida, mande um e-mail, faça um contato, nós temos o prazer de falar um pouquinho sobre o que você quer saber. Para nós é uma honra, né, poder ter uma pessoa com a capacidade de uma desenvoltura tão grande na área do direito, poder estar conosco trazendo para a nossa população aquilo que ela merece ouvir, aquilo que precisa ouvir, aquilo que ela gostaria de ouvir. Mas hoje nós queremos falar um pouco sobre o direito contra a honra, sobre crimes contra a honra. Queríamos falar um pouco sobre fake news, queríamos trazer assim um entendimento melhor para o nosso público daquilo que tem acontecido, que você acredita que dentro do direito seja correto e que seja uma fake news, né? Apresentar certas coisas como fake news. Então, gostaríamos que você começasse falando sobre fake news. Fake news. A fake news é um desserviço
à sociedade, gera prejuízo coletivo, gera prejuízo individual. Por quê? Aqueles que propagam essas notícias falsas, as fake news, elas não estão preocupadas com a sociedade, elas não estão preocupadas com o direito individual, não estão preocupadas com a saúde, não estão preocupadas, de um modo geral, com a coletividade. Porque a partir do momento que alguém presta uma informação falsa, o objetivo dela é, se não, causar prejuízo. E ela poderá ser cobrada, ser acionada judicialmente. E muitas propagam, além das fake news, crimes contra a honra. É uma situação complicada agora, porque a gente vê falar sobre fake news. E o que vem a ser uma fake news, no meu entendimento, é o que você acabou de esclarecer. É uma informação mentirosa, enganosa, deturpada. Agora, quando se fala a verdade, mas que alguns órgãos do governo, da justiça, dizem que é fake news, o povo precisa ter entendimento disso. Porque eu recebi um vídeo outro dia falando mal de uma pessoa. E um outro vídeo sobre uma vespa muito grande atacando um rato. E eu vi aquela vespa desse tamanho atacando um rato. Falei, isso aqui é mentira. Isso aqui é uma fake news. Printei aquela foto, que era um vídeo, printei a foto, mandei para a pessoa que me mandou, que ela que estava colocando no grupo, e disse, olha, eu preciso saber se isso é uma fake news, se isso é um filme, ou se isso é uma realidade. Porque você não pode sair postando assim o que você quiser. E eu sou um jornal, eu preciso de uma definição melhor sobre isso. Não vou postar isso sem que você me dê a fonte. A pessoa me bloqueou, não quis mais nem conversar, me bloqueou e saiu do grupo. Eu pergunto para você, isso é uma fake news? Sim, a fake news é o quê? Existem os dados reais, que são fatos, são situações que ocorreram. Um exemplo seria relacionado às vacinas. Ocorre ainda durante muitos anos. Temos diversas pesquisas, cientistas que dedicam-se uma vida inteira à pesquisa, à exploração, a estudos, e acabam conseguindo uma vacina, um remédio eficaz. Como todo remédio, em alguns casos, há alguns efeitos colaterais. Há uma dor de cabeça, um enjoo. Normal. Isso são dados empíricos. Houve a experiência e houve os estudos, a parte científica. E aquilo ali está publicado, está devidamente registrado. E alguém vem e diz, remédio contra a vacina mata. Começa com uma dor de cabeça e deságua num desmaio, logo em seguida, 3 dias depois, está morto. Isso é uma fake news. Porque são de forma contrária às informações. E elas não têm qualquer base científica, porque é necessário você ter uma base científica. Base científica qual? Um estudo, uma constatação, uma verificação de fonte, conforme o senhor exigiu que te passasse em relação às vespas. E não tem qualquer comprovação. E você está fazendo o quê? Dizendo que aquilo que foi devidamente estudado, está comprovado e que foi alertado, inclusive, de alguns efeitos colaterais, que aquilo ali que é feito para o bem das pessoas, para evitar algum mal, que aquilo é uma mentira e que aquilo, em vez de fazer bem, faz mal. E você faz isso com um único objetivo: destruir o objetivo daquela vacina ou daquele remédio. E a partir do momento que você faz isso, você se utiliza da má fé por qualquer meio de comunicação, você coloca a vida de muitos em risco. Sem dúvida. As fake news que nós temos de ponta a ponta, muitas envolvem crimes contra a honra, outras acusações, mentiras,
declarações mentirosas, e um dos casos mais comuns que foi propagada uma notícia falsa é aquela situação daquela senhora que morava em Santos e se dirigiu a São Vicente. Alguém criou um perfil falso com uma foto parecida daquela senhora, dizendo que ela era sequestradora de criança. E quando ela sai de Santos, chega em São Vicente, alguém sem responsabilidade, sem cuidado, sem tomar o mínimo de cautela, simplesmente aponta o dedo e fala: ah lá, é a sequestradora de Santos. E inúmeras pessoas começam a agredir aquela mulher e ela vem a ser morta de uma forma violenta em razão de notícias falsas. Simplesmente porque algum irresponsável propagou isso, criou até uma figura. E qual foi a consequência? A morte. Gerou uma morte. Posteriormente, descobriram que se tratava de uma notícia falsa. Mas qual foi o resultado? A morte de uma pessoa inocente. Isso é muito grave. Eu queria que você trouxesse uma revelação para nós. Qual seriam esses crimes contra a honra? E de que forma que eles poderiam ocorrer? Sim. Os crimes contra a honra são aqueles que afetam direta ou indiretamente a imagem, a honra, o nome de uma pessoa. Estão devidamente tipificados. O que é a tipificação? Estão descritos no Código Penal. E eles são a calúnia, a injúria e a difamação. Existe uma diferença. Porque na calúnia, você diz que a pessoa praticou um determinado crime. Aquele ali é ladrão, eu vi ele roubando, não sei o quê. Isso é calúnia, porque você diz que a pessoa é criminosa. Já na difamação, você pega, aquele sujeito ali, ele não vale nada, é um vagabundo, é um safado. Isso é uma difamação. Traiu a mulher dele. A mulher dele é isso, ele é isso. Isso é a famosa difamação. E a injúria, ela afeta um pouco mais o sujeito, que é a chamada a honra mesmo, o íntimo do sujeito, que muitas vezes ela chega como: aquele gordo, aquele gay, aquele viadinho. São situações que objetivam humilhar efetivamente a pessoa. Todas são crimes. Todas. E o mais interessante, esses crimes contra a honra, eles se consumam imediatamente, são crimes de consumação imediata. O que isso quer dizer? Quer dizer que saiu da sua boca, está consumado. Xingou, falou, inventou, consumou o crime. Aí nós vamos começar a ter problema. Porque existe hoje uma situação muito delicada nas famílias, nas escolas, com vizinhos. Por quê? Porque você sabe que aquele familiar que se sente menor, ele gosta sempre de falar do outro. Às vezes você encontra dificuldades com vizinhos. Eu não tenho carro, fulano tem, é ladrão. Como é que ele conseguiu aquele carro? Aí você tem aquele amigo que olha para o outro e fica quietinho, mas vai lá falar da mulher dele, vai lá falar por quê? Porque está sem mulher, porque perdeu a esposa, ou então porque ele quer destruir mesmo alguém. Então, em todas essas coisas está tipificado o crime. Sim. E como é que se age dessa forma para poder incriminar essa pessoa para resolver esse problema desse crime? É necessário primeiro que tenha ocorrido. Nesse caso, hipoteticamente, ocorreram. Os crimes contra a honra, eles demandam o desejo, a vontade do ofendido que o Estado tome providência. O que isso quer dizer? É necessário uma representação perante um delegado de polícia ou diretamente perante a própria autoridade judiciária, o juiz. Fazer um boletim de ocorrência e com a devida descrição dos fatos criminosos aí, fui atingido na minha honra porque falaram que eu sou isso. Quem é? Tal pessoa. Qual é a prova que você tem? Muitos crimes, eles ocorrem nas redes sociais. Publicações. Publicou lá, faz a cópia da tela, faça o print da tela. No WhatsApp também serve? O WhatsApp serve também, se é direcionado a pessoa ou um grupo de pessoas. Que você está ofendendo, que tudo isso é prova. Falou para uma determinada pessoa, com o objetivo de denegrir a imagem daquele que está sendo atacado ali.
a prova testemunhal, a prova documental, essa aí de redes sociais, fazer o print. Então, aquele que está se sentindo ofendido, atacado em sua honra, busque um delegado de polícia. E quando ele estiver relatando aqueles fatos, as ofensas pessoais contra ele, ele diga que quer representar. O que isso quer dizer? Crimes contra a honra, eles precisam ser informados à autoridade, porque o delegado não agirá de ofício e muito menos o promotor. Então é necessário que a pessoa venha a dizer, eu quero dar continuidade. E esse eu quero dar continuidade significa eu quero representar, eu quero que isso chegue ao judiciário. E o delegado de polícia está obrigado e vinculado àquele futuro inquérito, que se tornará um inquérito, qual que é o requisito para que o Estado, pelo Poder Judiciário, tome uma providência? Junção de provas. As provas, todas essas, mas um dos requisitos ele é o temporal, ele é o tempo. Porque crimes contra a honra é necessário que a parte, em até 6 meses incompletos, vá à autoridade policial e que essa autoridade policial conclua também o inquérito e encaminhe para a justiça. Se não chegar na justiça, pelos juizados especiais criminais, em até 6 meses, infelizmente haverá a extinção ou não punibilidade. Não será possível punir. Então, que se tome providência imediatamente e faça isso com o desejo de representação. Temos aqui no nosso escritório diversas queixas-crimes. Queixa-crime é o quê? É uma ação penal privada. Você entra dizendo que você teve sua honra afetada. Você vai ao juiz e fala, eu quero uma providência. Quais providências? Uma, que ele seja processado. Segunda, eu quero que seja retirada aquela ofensa das redes sociais ou de qualquer outro lugar que ela esteja materializada. Para isso, você pode pedir uma liminar. E além disso, poderá pedir também um direito à retratação, que é o desagravo, que é uma resposta à altura e do mesmo tamanho da ofensa. Aonde ele publicou a ofensa, ele será obrigado a publicar a retratação. Também poderá exigir, na própria queixa-crime, uma reparação de danos morais, que é uma forma pecuniária, dinheiro. Eu coloquei aqui um exemplo de família, de vizinho, de amigo, porque é o nosso contexto cultural, o nosso contexto do dia a dia. Mas existe também aquela situação da política, existe aquela situação falando contra o governo, falando contra alguém que está buscando um cargo público. E como é que isso é verificado? É da mesma forma? Da mesma forma. Existe um mecanismo anterior a eventual queixa-crime, ou se passar da esfera do crime contra a honra, que seria a notícia-crime, que é a chamada interpelação criminal. O que é interpelação? Se a pessoa faz acusações que não sei quem é ladrão, que roubou, que fez, que aconteceu, que praticou crime, e ela joga isso no ar, nas redes sociais, ou em comentários, em rodas, a pessoa que foi ofendida ali, atacada em sua honra, ela tem o direito de interpelar judicialmente. É o quê? Entrar com a interpelação e nessa interpelação exigir que a pessoa explique e traga provas daquilo que ela falou. Isso também é uma forma de produzir provas para eventual queixa-crime. Quando nós chegamos a esse ponto, existe prisão ou existe só uma argumentação financeira e de você retratar? A prisão não haverá porque são crimes que também, além de uma pena pequena, crimes que daria no máximo aí 1 a 2 anos, a multa. Todo crime que tem penas inferiores a 4 anos, é necessário que ou faça uma transação penal, que é o que vou pagar em valores ou cesta básica ou até prestação de serviço, ou que ela indenize diretamente a própria vítima, com o valor que será discutido ali com o promotor e o juiz e a parte. Por quê? Porque são crimes que têm penas inferiores a 4 anos. Então, não haverá, num primeiro momento,
qualquer tipo de prisão. Além disso, dificilmente haverá uma condenação, porque em razão da pena pequena, pena baixa, sempre será possível tentar uma composição com o Ministério Público. E isso não é direito do ofendido, mas sim daquele que ofendeu. E a ação penal não prosseguirá num primeiro momento. Agora, aquilo ali será arquivado. Persistindo, havendo a insistência em se atacar a honra de terceiro, numa segunda ação já não será mais possível proceder da mesma forma, com transação penal, com qualquer acordo com o Ministério Público. E, certamente, que aquela pessoa, a partir daquele momento, por já ter feito um acordo, num segundo, a conversa já muda. Não é fácil não, hein? Eu sei que quando a gente pensa nesse lado da justiça, não é fácil. Às vezes as pessoas, elas brincam e você agora colocou uma coisa complicada. A pessoa faz a primeira, mas a segunda não é tão fácil de sair dela. A terceira, muito menos. A quarta, muito menos. Nós temos hoje pessoas que estão brincando com a justiça, brincando com a vida de pessoas. E eu fico assim, ouvindo você falar, isso me traz à luz de tantos problemas políticos que nós temos no Brasil hoje, que foram criados através de fake news. Dificuldade de governantes, dificuldade de famílias, porque foram criados fake news. E eu queria que você desse a sua última palavra, falasse um pouco aí do que você acha, para que a gente pudesse fechar esse programa. Sim, todos nós temos direito de livre manifestação, inclusive a liberdade de imprensa. A imprensa pode fazer o trabalho dela baseada em fatos. No entanto, se um jornalista mente, ele poderá responder pelo seu ato. E na nossa vida aqui, no nosso dia a dia, o nosso direito, ele acaba onde inicia o direito do outro. Ninguém tem o direito de falar da vida de terceiro, muito menos atacar e afetar a honra de terceiro. Ninguém tem esse direito. E para isso existe a justiça. Toda fala negativa, toda acusação falsa e mentirosa, ela tem resultado, ela tem consequência. E certamente que essa consequência não é boa para o ofensor. Então, não divulgue nada que você não tem certeza da fonte. Não divulgue nada que provavelmente se trata de uma mentira. Não desonre, não ataque a honra de ninguém, porque você poderá responder, poderá sofrer uma condenação, inclusive, poderá, além do criminal, responder, ter que se defender numa ação eventual de reparação de danos morais e materiais também. Por que eu estou dizendo materiais? Porque se você começa a falar mal de um sujeito que às vezes está empregado e isso chega até não sei quem é ladrão, não sei quem não presta, e isso chega até o local de trabalho daquele sujeito ali, pode gerar uma demissão. E aquela pessoa, a partir do momento que ela tomar conhecimento que a razão da demissão dele, da rescisão de contrato, que ele poderá saber, foi dado a uma notícia falsa, poderá ingressar judicialmente pedindo reparação em razão do prejuízo que teve, porque ele estava empregado e agora está desempregado. Então, assim, todo ato tem consequência, negativa ou positiva. O que você faz de mal pode ser gerado uma consequência negativa. O que você faz de bem poderá também ter uma consequência positiva. Não é fácil não. Eu acho que nós chegamos a um ponto que precisamos realmente ter cautela naquilo que postamos. Eu quero convidar você para a próxima semana continuarmos aqui com o Dr. Flávio Fabiano, trazendo algumas coisas do direito para que a gente possa ter mais entendimento. Visite os nossos canais, Facebook, Instagram, o nosso canal do YouTube, osnews.com.br é o nosso site. E eu gostaria que você entrasse nos nossos canais e assinasse nossos canais, curtissem as nossas entrevistas para que você possa estar nos ajudando a propagar melhor os nossos canais. Deus te abençoe e até a próxima semana, se assim Deus
nos permitir.